Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, dale, tricolor. Gente, estamos de volta, oficialmente, quem diria, né? Quem diria se demitisse o Zubeldia, as coisas pudessem caminhar no Fluminense? Meu amigo, estamos de volta. O Fluminense faz, eu acredito que é o seu melhor jogo no ano. E que jogaço que Fluminense e Palmeiras fizeram no Maracanã. Espetacular. Mas, meu amigo, o que a gente tem de coisa boa pra falar nesse jogo aqui não está no gibi. Mas o Fluminense vence um dos melhores times do Brasil, o líder do campeonato, mostrando a sua força e mudando totalmente, meu amigo. Eu acredito que hoje nós temos ali um jogo que vai modificar essa temporada do Fluminense. Nós teremos um Fluminense antes dessa vitória e um Fluminense depois dessa vitória. E eu te mostro por quê. Porque a gente viu outro Fluminense em campo, mas é bom a gente pedir o seguinte aqui, não esquece de... arrebenta no like. Tá feliz demais, né, filho? Pelo amor de Deus! Arrebenta nesse like, clique no gostei, se inscreva aqui no canal Hora do Flu e venha fazer parte do canal que não para de crescer. Você que é tricolor. Ai, meu Deus, que saudade disso aqui. Cara, eu tava tentando lembrar a última vez que eu tive esse sentimento de assistir o jogo do Fluminense empolgado e sabendo que, tô gostando disso, olha o que tá acontecendo, é isso que é Fluminense, vamos pra cima. Eu me senti representado dentro de campo hoje e eu acho que essa é a questão do torcedor. O torcedor gosta de se sentir representado. E hoje nós vimos realmente um time de guerreiros, um Fluminense que não desistiu, um Fluminense que não baixou a cabeça e um Fluminense que buscou o resultado no final, apesar de um monte de coisa, tá? Daronco fazendo uma arbitragem totalmente pró-Palmeiras. Totalmente, até ali, no pênalti ali, tu viu, né? Que o pênalti ali, do nada, surgiu um toque na cabeça do Giai antes. Então, assim, galera, muita coisa pra gente falar. Então fica comigo até o final desse vídeo, que a gente vai tentar abordar tudo dessa linda vitória, lindíssima vitória muito grande, a volta do gigante Fluminense, né, no cenário nacional. Por que eu falo isso? A volta do gigante Fluminense. Porque a gente via muito recentemente, né, o Fluminense jogando como um time pequeno, né? Um Fluminense que não conseguia colocar o time adversário na parede, empurrar o time adversário para trás. A gente não viu o Fluminense conseguindo fazer isso. Às vezes o Fluminense estava atrás do placar e ficava tocando bolinha no meio de campo. E a gente, cara, vamos para frente, cadê as movimentações? Porque não tinha como chegar na frente, tá? Mas hoje foi totalmente diferente. Aqui eu quero dizer que sim, existe uma mudança de anímica do time, né? Existe uma entrega diferente, existe uma transpiração diferente. Claro que existe. Isso existe. Mas só isso, não. Você que acha que só aconteceu esse jogo do Fluminense porque o Fluminense correu mais, se dedicou mais, e se corresse mais e se dedicasse mais na ideia de Zubeldia, poderia ter um resultado desse? Não, você tá enganado, tá? Isso aqui eu te provo agora. Vamos lá, pessoal. Então aqui, na tela pra você, vitória gigantesca do Fluminense, gigantesca, e uma vitória que mostra muita força do Flu da nossa camisa. Por quê? Bom, os primeiros 5 minutos do Fluminense nesse jogo ficou muito claro. O Fluminense veio para ganhar o jogo, tá? A gente viu um Fluminense indo para cima do Palmeiras, construindo boas oportunidades. Até os 5 minutos você teve ali 2 grandes oportunidades ali. Uma com o Martinelli e outra, se eu não me engano, foi com o Hulk, gente, que teve uma boa oportunidade. Não, mas de qualquer forma, o Fluminense criou oportunidades perigosas e mostrou pro Palmeiras o seguinte, você tá na minha casa e eu vou mandar neste jogo. E, cara, que saudade de ver isso aqui, do Fluminense pegar a bola, colocar debaixo do braço e falar, ei, deixa eu só falar uma coisa pra você aqui, Palmeiras. Eu sou o protagonista, tá? Aqui, essa história aqui é minha. Tu tá ouvindo contar sobre a minha história. Eu não tô aqui pra te enfrentar, você que tá aqui pra me enfrentar. Eu estou dentro da minha casa. Cara, essa postura do Fluminense a gente já não via há muito tempo. Um protagonismo, um Fluminense chamando a responsabilidade. Cara, muito bom. Excelente, espetacular. Incrível, isso que eu gosto de ver. Rapaz, pra quem prega que o Fluminense é um time que tem que ficar dando bola pros outros, vai ficar saindo em contra-ataque, meu amigo, um dia a gente vai sentar, a gente vai tomar um café e tu vai entender que o Fluminense não é isso não. Fluminense, meu amigo, a nossa ambição é pras glórias. Não existe. Não existe o Fluminense ir entrar em campo contra ninguém.
Pra ficar, toma a bola aí, você... Gente, isso não existe, isso não existe. Ah, Thiago, mas há jogo, existe momentos em jogo que você pode aproveitar dessa estratégia. Mas você entrar dentro de campo com essa mentalidade, isso não existe. A mentalidade do Fluminense tem que ser em vencer, em jogar, em chamar a responsabilidade. E os 5 minutos foi isso. Parecia que, finalmente, quem estava comandando o Fluminense hoje entendia o que era Fluminense. E eu acho que esse é o grande problema de Zubeldia. Zubeldia treinou o Fluminense por meses e não entendeu e não conheceu o que é ser Fluminense. Porque se ele conhecesse, ele poderia ter se dado muito melhor treinando o Flu. Mas, diferente de Zubeldia, a gente tem 2 outros rapazes que conhecem muito sobre o Fluminense, que é o Marcão e o Thiago Silva, tá? Pra você que acha que o Thiago Silva foi pro jogo ali só pra descansar, você também está enganado. Thiago Silva foi importantíssimo no jogo de hoje. Em diversos momentos, o Thiago Silva estava ali organizando o time do Fluminense. A gente tinha um Thiago Silva aqui, como você pode ver na imagem aí ao lado, o Thiago Silva direcionando. Isso aqui foi uma das imagens que a gente pegou por causa da transmissão. Mas e ó, a gente via Thiago Silva direcionando a zaga, o meio de campo, o ataque. É aquilo que eu falei pra vocês. Thiago Silva vem pra ser um dos maiores treinadores aí, tá? Vai ser um dos maiores treinadores da nova geração. Ele vai ser, não importa. Esse cara nasceu pra isso também. E o Fluminense já começa a beber dessa fonte, porque a gente viu um Fluminense totalmente diferente. Até um Fluminense diferente da época que o próprio Marcão assumiu o Fluminense em diversos momentos, né? Com o Thiago Silva foi muito diferente, cara. Foi muito diferente. O Fluminense, muito bom de assistir. Não, muito bom de assistir. Vou te falar, tá? Se já tivesse demitido o Zubeldia e a gente tivesse jogado assim contra o Rivadavia, a gente já tinha decidido aqui. O Rivadavia não tinha aguentado, porque o que o Fluminense jogou hoje foi muita bola. Então, assim, postura mudou e identificação, é o que eu tô falando. Thiago Silva sabe o que é ser Fluminense. Marcão sabe o que é ser Fluminense. Então isso já é meio caminho andado. Já vou falar isso por aí, nesse termo. É meio caminho andado quando você sabe o time que você está treinando, né? E com isso aí, você tem um Fluminense que começa muito bem. Começa ali marcando alto, começa roubando bola. Assim, uma partida... Pra quem é fã de futebol, de Paulo Henrique Ganso, de tirar o chapéu, cara. Paulo Henrique Ganso organizando todo mundo, e bola, e pão, acelera, e freia, e vai e volta, orquestrando mesmo esse time do Fluminense, e abre na direita, e abre na esquerda. O próprio gol do Fluminense, o gol do Hulk, um ótimo gol, foi uma bola trabalhada onde o Paulo Henrique Ganso tira a marcação, toca. Igor Rabelo, que também fez uma partida gigante, mas infelizmente saiu lesionado no começo do segundo tempo. Uma bola enfiada pro Canóbio, que não tava bem até esse lance. Depois ele deu um cruzamento maravilhoso ali pro Hulk, que também não tava ali, né? Só que já meteu o gol aí, já foi a torcida. Aí acabou, aí vira loucura. Aí vira loucura, meu amigo. É o que eu tô falando, esse jogo aqui é o que a gente precisava. Agora ir lá na Argentina e fazer o milagre, pô. Porque na volta, quartas de final, já é um Fluminense totalmente diferente. Então assim, nunca. Rapaz, Rivadavia, galera, é pra gente ficar muito na torcida, porque passando lá, a gente já tá falando de totalmente um outro Fluminense. Então, assim, um jogo muito bom mesmo do Fluminense. Um jogo. Aí aqui vem o que eu mais gostei do time do Fluminense hoje, cara. Pelo amor de Deus. Parecia que o Marcão assiste o Hora do Flu. Marcão, você assiste o Hora do Flu. Não é possível que você não assiste o Hora do Flu. Mas eu já esperava que Marcão e Thiago Silva ia fazer isso aí também, por isso que eu falava. Mas olha isso aqui. Coloquei na tela o time para você dar uma olhada, né? Então, esse foi o time do Fluminense. Teve assistência do Martinelli pro gol do Germancano, teve gol do Hulk, teve assistência do Canóbio, que só não deu a segunda assistência porque o Hulk perdeu o gol no início do segundo tempo ali, né? Aproximadamente. Mas olha só, o que eu mais gostei desse time do Fluminense, você já deve até saber o que é. O Fluminense veio para jogar outro modo de jogo. Quem acha que o Fluminense jogou o que já jogava com o Zubeldia, não viu o jogo. O Fluminense jogou o que fazia na época, né, ali de Fernando Diniz, que é o quê? Jogar com aproximação, né? Quando o time do Palmeiras estava postado na defesa, em diversas vezes você via, às vezes, o René, a lateral esquerda lá no René, lá na direita, dobrando, tocando passes, aproximação, passes de primeira, triangulações, e o Fluminense avançando com aquele jeito de jogar futebol que contagia.
que colocou o Fluminense atual em parelho com a máquina lendária do Fluminense. Então, assim, cara, minha vontade, juro pra vocês, teve uma hora que eu tava assistindo o jogo, que eu vi o lance no Guga, aí eu olhei, tava o Guga, aí teve uma hora que tava o Guga, tava o René, aí tava todo mundo ali, e eu falei, peraí, eles estão se aproximando pra jogar, eles estão invertendo o lado. Teve horas que, tipo assim, dobrava Soteldo e Canóbio pelo mesmo lado. Tinha horas que o Ganso levava a bola pra lá, pra direita ou pra esquerda, propositalmente. Vinha todo mundo pra jogar ali curtinho. Cara, que maneiro, que maneiro. E eu, putz, é isso. É isso, meu amigo. É isso aí. Eu ganhei uma Libertadores jogando desse jeito. É isso que eu quero. Um Fluminense jogando como protagonista, com posse de bola. E olha só, pessoal. Aí tu vem aqui nos números. Os números sozinhos, eles nunca entregam tudo, né? Mas quando tu vem aqui e olha essa posse de bola aqui, pessoal. Olha só. Posse de bola. 60% do Fluminense. 60% de posse, mas não é uma posse boba, né? Uma posse mentirosa, uma posse lá atrás. Não, de posse no campo do adversário, trocando bola. Pô, 60%, 465 passes no jogo. Cara, 7 chutes no gol, 14 finalizações. E, meu amigo, do outro lado, não é uma porcaria, não. A gente só tá falando do líder do campeonato. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que o Fluminense fez hoje no Maracanã, depois de vários e vários jogos, jogando nada, entregando nada e a gente desesperado? O Fluminense simplesmente falou, não, cara, aqui é Fluminense, a gente só tá esperando mudar algumas coisas aí. Então, assim, ficou muito claro, independente da questão anímica ou não, que o Zubeldia era uma âncora nesse time do Fluminense. O Zubeldia era uma âncora no time em relação à tática e em relação a jogadores. O Igor Rabelo estava escanteado, né, para ver o James que não estava jogando bem e hoje também não fez uma boa partida. Não são todos os jogadores que brilharam hoje, é verdade. Mas você viu um Igor Rabelo que hoje acabou com o Arias. Igor Rabelo destruiu o Arias de uma maneira inacreditável, né? Com saída de bola, foi o cara que deu a pré-assistência para o primeiro gol do Fluminense. Então, assim, por que o Igor Rabelo não ganhava oportunidade? Quando ganhou, mostrou que era um zagueiro super bem preparado. Então, assim, cara, sabe, eu sei que falar de Zubeldia, eu não quero falar disso aqui, até porque eu tô muito feliz, mas o que o Fluminense apresentou hoje foi um Fluminense protagonista. Nós estamos de volta, pessoal. Ainda bem. Outra coisa que ficou muito diferente do Flu é que, apesar do Fluminense começar muito bem, tá? Quem abre o placar é o Gustavo Gomes de cabeça. E quando o Gustavo Gomes abre o placar de cabeça, eu vi que os jogadores continuaram fazendo a mesma coisa. Cara, que saudade disso aqui. Um Fluminense que toma gol. Ah, beleza, tomamos o gol lá. Mas pera aí, pessoal. Bola no chão aqui. Vamos trocando. Vamos trocando bola. Vamos avançando. Vamos. É isso, pô. É isso. Não é porque tomou gol. Antigamente tomava gol e já todo mundo ficava. Agora não. Por quê? Porque Marcão e Thiago Silva conseguiram já implementar de forma muito rápida. E por que de forma muito rápida? Porque isso já faz parte da gente, né? A gente precisa jogar bola. O Fluminense precisa jogar futebol, né? Então, assim, o Palmeiras abre o placar, a gente, putz, Fluminense benzão. Aí eu, calma, que esse jogo tá diferente. Vai, antes de ir pro intervalo, o Fluminense empata com o Hulk e a torcida termina batendo palma e vamos pra cima. Torcida muito importante para esse momento também. Aí a gente tem o segundo tempo, aonde o Palmeiras faz o 2-1 aos 82 minutos. Aí tu fala, putz! Aqui eu já falei assim, pelo amor de Deus, que azar. Eu falei, cara, eu vou te falar, não vou mudar minha análise não. O Fluminense pode perder esse jogo aqui que eu vou falar que, ó, o que eu vi no campo eu gostei. Pode não ter ganhado hoje, mas... Só que, meu amigo, eu não tava preparado para acontecer. Marcão chama Germancano e todo mundo deve ter feito assim, ó. Será? Meu amigo, Germancano entra, sai. Paulo Henrique, Ganso e Hulk, entra Germancano e Lúcio. Lúcio, mal, tá, gente? Lúcio não tá bem. Deve ser essa questão não sei, dessa questão de aposta aí. Mas o que aconteceu foi que com isso o Germancano entrou quebrando a bola, né? Errando um passe assim muito fácil no ataque, fazendo uma falta desnecessária na defesa, né? Entrou totalmente. Só que, cara, tem noite que é pra ser noite, né? Pra ser dia, né? Tem noite que é pra ser dia.
Cara, como é que pode? Galera, gol do Palmeiras, pô. Aí o Fluminense, né? 2-1. Só que logo em seguida, quem cabeceia na trave? Jogadaça do Guga, que talvez fez uma das melhores partidas dele no Fluminense, né? Ele é esse tipo de jogador, né? Quando ele vai pra frente, quando ele quer render ofensivamente, é difícil. Mas eu acho que muito as partidas Gugas ruins do Guga também tinha muito a ver com o Zubeldia, que ficava travando ele lá atrás, né? Porque hoje, meu amigo, hoje ele tava pisando na área o tempo inteiro. E é assim que tem que ser um lateral hoje em dia no futebol atual, né? Ainda mais no Fluminense ofensivo. Só que aí, cruzamento lindo dele, cabeçada do Germancano na trave. Kevin Serna. Protocolo Kevin Serna. Até o Kevin Serna, que vinha vivendo momentos trevorosos, né? Marca o gol. Aí depois, meu amigo, 2-2, Fluminense em casa, a torcida amassando, a gente xingando o Djalmar. O que acontece, cara? Aí acontece A gente sempre fala assim, né, do sobrenatural de Almeida, a gente sempre fala daquilo que é sobrenatural no meio do futebol, tá? Só que, cara, até pra isso acontecer, a gente tem que estar, na grande verdade, fazendo uma boa partida. Procurando ganhar um jogo. Porque senão não tem o que acontecer, né? E o Fluminense fez isso. Até o último minuto. O Fluminense conseguiu colocar o Palmeiras lá atrás. E tome, o Fluminense atacando o Palmeiras, meu amigo. E pela direita e pela esquerda e volta a bola. E pela direita, pela esquerda e volta a bola. Muito legal a aplicação. E no final, coroado com um gol do Germancano, cara, que é um ídolo histórico, né? Um gigante na nossa história. E ele fazendo ali o gol da virada, ele ficou claramente emocionado. Ele nem comemorou, ele ficou abaixado e muito provavelmente chorou ali. Depois ele beijou o escudo. Foi assim, absurdo. E agora? Esse é o Fluminense guerreiro que o torcedor quer ver. Um Fluminense que é guerreiro, aguerrido, se entrega, mas que joga futebol. É isso. Bom demais. Estamos de volta. Quem aproveitou a era Zubeldia, aproveitou, pô. Voltamos, pô. Voltamos. Ah, é muito cedo. Muito cedo. E outra, tá? Se for pra trazer treinadorzinho aí, Renato Gaúcho, Tite, Odair Helma, essas coisas que vocês gostam, já cancela. Já deixa Thiago Silva como o próximo treinador do Fluminense. Não vem com esses treinadorzinhos mega que vai botar o Fluminense lá pra trás, não. Deixa os caras trabalhar. Beijo. Forte abraço. Fusão. Alô, porco. Hoje eu vou comer costela só de homenagem. Costela de porco hoje, barbecue. Bora. Graças a Deus. Meu Deus, que saudade disso. Ô, Jesus, tava depressão total, né? Pelo amor de Deus. Beijo, gente. Saudações com luz, fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.